O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Porém, há um problema. É possível haver consciência após a morte? Permita-me, nobre interlocutor, a honra de desviarmos-nos por um breve momento dos domínios da razão e imergirmos nas esferas etéreas da fé, empregando, a partir deste instante, os instrumentos bibliográficos como guias eruditos, destinados a sondarmos os véus que encobrem um enigma peculiar. Começaremos com as palavras de Cristo presentes na Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Sob as égides da cultura, da cinemática, da imaginação, desvela-se a concepção do paraíso, um recanto ao qual as almas virtuosas se dirigem. Pois indaga-se de maneira premente, onde reside o céu? Há 2 milênios, em um cenário onde um indivíduo se apresentava como uma divindade, cativando multidões com demonstrações extraordinárias e oferecia elucidativas narrativas acerca da existência. Nesse contexto, proclamava com convicção a existência de consciência após a morte, e então apontava que a consciência após a morte está no céu. Surge então a indagação. Esse céu seria um domínio desvinculado do espaço, do tempo e da matéria, um recesso espiritual que transcende a compreensão humana? Bem, quando olhamos para o céu, estamos olhando para as estrelas, para os planetas, para as galáxias. Leibniz, antes de existir telescópios modernos e as tecnologias da modernidade, depositava fé que o universo precisaria ter muita matéria, pois quanto mais matéria tivesse o universo, maior seria o exercício de poder de Deus. Então mesmo um cosmos vasto, grandioso e abundantemente repleto de matéria, isso não afetava a fé de Leibniz. Ao contrário, essa magnitude apenas reforçava em sua mente a convicção na grandiosidade do exercício de poder divino. Ou seja, isso apenas lhe dava mais convicção de sua fé. Se apresentássemos a imagem de uma nebulosa a alguém que nasceu há 2000 anos e lhe disséssemos: isto é o que existe nos céus, é provável que a resposta fosse permeada de reverência. Ó meu Deus, quão glorioso é o Senhor, quanta magnificência, quanta grandiosidade divina! Ao apresentarmos essa mesma imagem a alguém contemporâneo, a reação da consciência seria notavelmente distinta. A resposta provavelmente seria algo como: legal, isso é uma nebulosa. O que eu quero chegar é que há uma ideologia, um princípio por meio do qual percebemos o mundo. A ideologia persiste ao longo do tempo, ultrapassando as fronteiras da morte. Mesmo aquelas pessoas que já não compartilham mais deste plano conosco ainda exercem influência sobre nossos pensamentos e moldam a forma como interpretamos a realidade. Existem forças que atuam sobre o modo por qual percebemos o mundo, e essas forças não vêm de nós, vêm das influências da interpretação do mundo de outras pessoas sobre nós, uma cultura, uma visão, um modo de perceber a realidade que molda o meio por qual enxergamos o real. E essas pessoas nem estão mais aqui, porém, os seus pensamentos e as suas ideologias se alastram no tempo por meio da comunicação
entre múltiplas unidades em que símbolos, ideologias surgem do passado até o presente. Quantas vezes você teve uma ideia em mente e, em seguida, percebeu algo novo em seu ambiente, levando-o a decidir fazer essa nova atividade? É uma constante reação nossa ajustar nossas ações de acordo com as mudanças na realidade material ao nosso redor. Mesmo com nossas ideias firmemente concebidas, somos moldados pelas forças em constante movimento ao nosso redor. A interação entre nossas ideias preexistentes e o dinamismo do ambiente que nos cerca é um fenômeno intrigante e constante em nossas vidas. Muitas vezes, encontramos-nos imersos em planos mentais, projetando nossas ações de acordo com nossas próprias concepções. No entanto, é surpreendente como o curso da realidade material pode introduzir nuances inesperadas em nossa trajetória. Assim como Leibniz havia deduzido por meio dos princípios da lógica que a divisibilidade da matéria, a natureza do espaço e o tempo e as propriedades dos juízos humanos levava a uma substância com propriedades comuns, e pelo princípio da identidade dos indiscerníveis, ele deduziu que estas devem ser, portanto, idênticas. Há uma correspondência entre as propriedades das estruturas transcendentais da ação humana deduzidas por Mises com as propriedades da substância que Leibniz havia deduzido. Assim, se adicionarmos circunstâncias materiais externas a juízos singulares, teremos a ação humana, e se igualarmos a identidade das outras entidades, teremos, portanto, as propriedades que Leibniz postulou como características da substância subjacente à matéria são identicamente aquelas encontradas na estrutura inerente à ação humana. Essa estrutura é constituída por julgamentos singulares, os quais, diante de uma extensa variedade de possibilidades, realizam uma ordenação entre múltiplos fins, mundos potenciais. Em meio a essas opções diversas, é efetuada uma escolha singular. Portanto, tanto a natureza é operada por um princípio comum, como a ação humana também é ordenada pelo mesmo princípio comum, que é o cálculo de probabilidades. Portanto, podemos concluir que a coisa da inteligência está na própria realidade em si, e a realidade nos faz com a coisa da inteligência, e com a coisa da inteligência podemos entender a inteligência das coisas. E o que Kant chamou de juízos sintéticos a priori não são válidos só para o campo empírico. A lógica é válida para todo o real. É um juízo quântico que transcende o átomo, ou seja, antecede a própria matéria. Por exemplo, há 200 anos atrás, o método dominante nos diria que não podíamos dizer o que está por trás das leis da física, mas pelos princípios da lógica pura, poderíamos dizer que o que está por trás das leis da física não pode ser as próprias leis da física. E então veio a física quântica, e mais uma vez, o espírito do tempo provou que a lógica pura continua imbatível. E até hoje, os crentes da Igreja do Cisne Negro não falsearam a lógica pura. Pela mesma lógica pura, podemos inferir que aquilo que está subjacente à natureza é algo oposto à própria natureza, sendo assim, um espírito absoluto, dado que a natureza não detém caráter absoluto, como demonstrado pelo espírito do tempo, e que essa entidade cria a natureza por meio de um cálculo de probabilidades operado por uma gama colossal de múltiplas unidades, e a natureza nos cria com as mesmas propriedades. Agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. Diante dessas circunstâncias, podemos compreender que as menores unidades da matéria podem adotar diferentes comportamentos, não apenas em decorrência da observação, mas devido a alterações no estado natural do ambiente provocadas por outras substâncias singulares. Essas mudanças as levam a manifestar-se tanto na forma de propriedade de onda ou de partícula, posicionando-se em determinada posição de maneira incerta e imprevisível. Assim, a posição X de um elétron pode mudar para uma posição B.
de acordo com as mudanças das circunstâncias externas do ambiente. E essas circunstâncias materiais externas são também criadas por outras substâncias singulares de mesma propriedade. As coisas são mais fascinantes quando nos levamos a pensar que, ao mesmo tempo que é completamente imprevisível, a posição que o elétron se posiciona em torno do núcleo atômico. Se um único elétron, dentro da ampla gama colossal de matéria que existe no universo, não tivesse tomado uma determinada posição, nada seria como é hoje. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Porém, há um problema. É possível haver consciência após a morte? Permita-me, nobre interlocutor, a honra de desviarmos-nos por um breve momento dos domínios da razão e imergirmos nas esferas etéreas da fé, empregando, a partir deste instante, os instrumentos bibliográficos como guias eruditos, destinados a sondarmos os véus que encobrem um enigma peculiar. Começaremos com as palavras de Cristo presentes na Bíblia. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Sob as égides da cultura, da cinemática, da imaginação, desvela-se a concepção do paraíso, um recanto ao qual as almas virtuosas se dirigem. Pois indaga-se de maneira premente, onde reside o céu? Há 2 milênios, em um cenário onde um indivíduo se apresentava como uma divindade, cativando multidões com demonstrações extraordinárias e oferecia elucidativas narrativas acerca da existência. Nesse contexto, proclamava com convicção a existência de consciência após a morte, e então apontava que a consciência após a morte está no céu. Surge então a indagação. Esse céu seria um domínio desvinculado do espaço, do tempo e da matéria, um recesso espiritual que transcende a compreensão humana? Bem, quando olhamos para o céu, estamos olhando para as estrelas, para os planetas, para as galáxias. Leibniz, antes de existir telescópios modernos e as tecnologias da modernidade, depositava fé que o universo precisaria ter muita matéria, pois quanto mais matéria tivesse o universo, maior seria o exercício de poder de Deus. Então mesmo um cosmos vasto, grandioso e abundantemente repleto de matéria, isso não afetava a fé de Leibniz. Ao contrário, essa magnitude apenas reforçava em sua mente a convicção na grandiosidade do exercício de poder divino. Ou seja, isso apenas lhe dava mais convicção de sua fé. Se apresentássemos a imagem de uma nebulosa a alguém que nasceu há 2000 anos e lhe disséssemos: isto é o que existe nos céus, é provável que a resposta fosse permeada de reverência.
Ó meu Deus, quão glorioso é o Senhor, quanta magnificência, quanta grandiosidade divina! Ao apresentarmos essa mesma imagem a alguém contemporâneo, a reação da consciência seria notavelmente distinta. A resposta provavelmente seria algo como: legal, isso é uma nebulosa. O que eu quero chegar é que há uma ideologia, um princípio por meio do qual percebemos o mundo. A ideologia persiste ao longo do tempo, ultrapassando as fronteiras da morte. Mesmo aquelas pessoas que já não compartilham mais deste plano conosco ainda exercem influência sobre nossos pensamentos e moldam a forma como interpretamos a realidade. Existem forças que atuam sobre o modo por qual percebemos o mundo, e essas forças não vêm de nós, vêm das influências da interpretação do mundo de outras pessoas sobre nós, uma cultura, uma visão, um modo de perceber a realidade que molda o meio por qual enxergamos o real. E essas pessoas nem estão mais aqui, porém, os seus pensamentos e as suas ideologias se alastram no tempo por meio da comunicação entre múltiplas unidades em que símbolos, ideologias surgem do passado até o presente. Isso foi algo que Hegel observou. A divinização do homem, a divinização da ideologia. Hegel emerge como um autor fortemente impregnado pela filosofia de Leibniz, destacando-se, em particular, pelas influências extraídas das obras leibnizianas, discursos sobre a metafísica e da natureza e da comunicação das substâncias. Estas constituem as fundações epistolares de sua magna obra, a Fenomenologia do Espírito. Hegel, na Fenomenologia do Espírito, afirma a presença de um espírito absoluto subjacente à natureza. A fundamentação de sua obra repousa nos tratados de Leibniz, assim como na metafísica de Aristóteles, Tomás de Aquino e Descartes. Nos filósofos que afirmavam que a lógica era válida para o todo e não somente para o campo empírico. Com base nas ideias de Leibniz, Hegel sustenta que por trás do que Immanuel Kant designou como fenômenos, ou seja, as aparências perceptíveis, residem espíritos. Esses espíritos são concebidos como substâncias imateriais, atemporais e destituídas de forma. Assim como Leibniz, Hegel adota uma perspectiva pluralista, acreditando que para cada entidade que possui forma e matéria, existe uma substância com propriedades inversas, desprovida de forma e imaterial. E assim como o universo é dotado por uma gama colossal de átomos, o pluralismo de Leibniz e Hegel afirma que necessita também haver uma gama colossal de espíritos. Hegel usará o termo aparições em sua filosofia para designar o conceito de fenômenos, aparências de Kant, e usará o termo espírito para designar a substância por trás das aparições, referindo-se à substância como aquilo que dá causa e fundamenta tais fenômenos. Assim, o termo substância significa como aquilo que deu causa, a razão por trás de algo, a composição de algo. Nas definições hegelianas, a substância por trás dos fenômenos seria espíritos e as formas fenomênicas dos entes como as suas aparições. Isto é, as formas dos entes são as aparições dos espíritos. Sua filosofia, assim, se fundamenta nos conceitos de espírito e suas manifestações, adotando uma filosofia com estética fantasmagórica. Compreendê-la plenamente demanda a leitura prévia e a compreensão dos tratados de Leibniz. Sobre esse princípio de adaptar nossas investigações aos textos bíblicos, poderíamos afirmar que todas as substâncias singulares compõem o que podemos definir como Espírito Santo. Essa substância singular representa a essência por trás da contingência, em que ela é criada por meio de um cálculo de probabilidades realizado por uma vasta gama colossal de substâncias singulares. Mas começamos que, pela mesma lógica causal que afirma que a razão do todo é o nada, a mesma lógica causal nos diz que o nada não pode causar algo. Algo precisa ser a causa de algo. Nesse sentido, temos a tese primeira de Mário Ferreira dos Santos em sua magna obra Filosofia Concreta. Algo há. Se nada há, então nada absoluto há.
Mas se o nada absoluto não há, portanto, algo há. A própria consideração do nada absoluto por si só é problemática, pois por si só, considerar algo possível por si só significa algo. Então a ideia de não existência não existe. Assim sempre haverá o algo, e esse algo possui sua razão em algo anterior, ou esse algo é absoluto. Então, ou algo é a razão do todo, ou algo contido no nada é a razão do todo. Uma vez que nada não pode ser a razão do algo, algo precisa ser a razão de algo. Diante disso, começaremos trazendo Gabriel de volta. Supondo que Gabriel teve sua aparição na contingência em 2020 e esteve consciente durante 60 anos e faleceu em 2080, uma vez que o nada absoluto não existe, não sendo esse possível. O estado do eu de Gabriel, até antes do Big Bang na singularidade, até os últimos 14 bilhões de anos, até a sua aparição na contingência em 2020, não pode ser o nada absoluto, precisa ser algo, precisa ser algum estado. E chamaremos esse estado de singularidade, onde não há espaço, não há tempo e não há matéria, e não há consciência. Uma vez que esse estado é algo e que não faz sentido dizer que esse estado não é algo, uma vez que o algo sempre vai existir, esse estado precisa ser ou contingente ou necessário pela sua própria natureza. Porém, o estado de singularidade do eu de Gabriel necessita ser contingente, pois se não fosse contingente, não poderia se movimentar de um estado para um próximo estado, sendo esse o de consciência. O que significa dizer nos últimos 14 bilhões de anos, o eu de Gabriel estava em um estado dormente de não consciência. E houve uma progressão de um estado para um próximo estado de consciência e de não dormência. Portanto, o estado de singularidade necessita ser contingente, e temos então que o estado de não consciência é contingente, pois se não fosse contingente, não poderia o eu de Gabriel passar de um estado para um próximo estado. E chamaremos esse estado de consciência de estado de eu sou. E pela identidade dos indiscerníveis, se uma composição de um ente não se iguala se separada deste, necessita haver alguma outra composição que dê razão para que estes não se igualem. Se o eu é uma composição singular caracterizada como imaterial, sem forma, a outra composição necessariamente seria o inverso do eu. Portanto, ela precisaria ser material, com forma e temporal. Dado que o material, o tempo e o espaço são nada mais que elementos da natureza, essa composição seria uma criação da natureza e poderíamos denominá-la como não-eu. O não-eu está condicionado às dimensões do espaço e do tempo, é uma criação da natureza, sendo algo, portanto, material. Numa reflexão filosófica, contemplamos a complexidade de nossa existência, algo contingente, enraizado no biológico, forjado por eventos que se desdobram no espaço e no tempo. Carregamos em nosso ser o não-eu, uma herança que transcende nossa própria individualidade, uma tapeçaria tecida pelos fios de nossos pais, avós e ancestrais. A essência de quem somos é entrelaçada com a história de nossos antecessores, uma narrativa que se desenrola ao longo de gerações. Em cada célula, em cada traço genético, residem fragmentos do não-eu que foram transmitidos ao longo do curso evolutivo. Somos, de certa forma, depositários da história de nossos progenitores, portadores de uma herança que transcende as fronteiras do indivíduo para se tornar um elo na cadeia ininterrupta da vida. Podemos igualmente provar que o eu sou possui duas composições, de forma inversa de maneira sintética a priori, também pelo princípio da identidade dos indiscerníveis. Neste intrigante cenário, visualizamos a criação de clones, geneticamente idênticos a Gabriel, mas posicionados em diferentes pontos do espaço-tempo. Um reside no Brasil, enquanto o outro habita os Estados Unidos. Apesar de seus não-eu serem idênticos em termos genéticos, a experiência de cada clone se desdobra de maneira única e singular. Cada clone
mesmo compartilhando uma base genética idêntica, está imerso em contextos distintos, separados não apenas pelo espaço geográfico, mas também pelo fluxo temporal. A contingência, como um aspecto intrínseco da existência, se manifesta de maneira única para cada um deles, pois suas experiências são moldadas pelas circunstâncias específicas de sua localização geográfica e período temporal. Não obstante, ambos não têm os mesmos pensamentos no percurso do espaço e do tempo. Portanto, se os eu sou dos dois clones não são iguais, pelo princípio da identidade dos indiscerníveis, necessita haver alguma propriedade que é a razão suficiente por trás dessa distinção, e que explique o porquê ambos não pensam de maneira igual, e não têm os mesmos pensamentos identicamente. Se os clones são geneticamente idênticos em 100%, materialmente iguais de maneira absoluta, sem qualquer diferença de natureza material, é intrigante notar que, embora suas características genéticas sejam as mesmas, a percepção individual de eu sou não é idêntica. Isso sugere que deve haver alguma distinção entre eles, uma vez que essa diferença não pode ser atribuída às suas naturezas biológicas genéticas, pois se as suas naturezas materiais biológicas são iguais, e mesmo assim o eu sou de ambos é diferente, necessita haver de alguma razão que garanta essa diferença, e essa razão não pode ser as naturezas materiais e biológicas de cada clone, uma vez que são idênticos em todas as suas propriedades materiais. Portanto, se são materialmente idênticos, pela identidade dos indiscerníveis, necessita haver alguma outra propriedade que não seja material, que dê a razão à sua distinção. Dessa forma, deduzimos o eu de cada clone de maneira inversa por meio do não eu. Assim, temos que, pelos mesmos princípios da não contradição, a negação do eu e da negação do não eu, não podemos ter nem isoladamente o eu e nem isoladamente o não eu. Temos assim como síntese de não contradição dessas duas entidades o eu sou. O eu sou, portanto, é uma intersecção entre o eu e o não eu, uma intersecção entre espírito e natureza. O nosso eu, nos últimos 14,5 bilhões de anos, estava na singularidade, já que o nada absoluto não existe, pois o nada absoluto nada pode causar, e sempre haverá o algo. Sobre esse princípio, o eu estava em algo da realidade onde não há espaço, não há tempo e não há matéria. A grande questão é que se o eu sou passou a existir a determinado momento, ele é contingente, e se o eu sou é formado por nossas memórias, por nossas experiências, essas também não são eternas, são contingentes. As nossas memórias, as nossas experiências, com a morte de um cérebro, deixam de existir junto com o eu sou. Isso é algo que pode ser deduzido analiticamente. As nossas memórias são contingentes. A princípio, isso parece ser muito triste, mas por outro lado, se há um reino dos céus, o melhor dos mundos possíveis, qualquer lágrima não tem qualquer valor diante do espírito do tempo, já que não haverá memórias. A consciência é contingente e morre com o ser. A consciência depende da natureza e está em movimento com o ambiente. Todas as lembranças são frutos de experiências vividas na natureza. Com a morte do não eu, há a morte das memórias. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo.
sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Mas onde está, Senhor, o reino de Deus? Se o reino de Deus é um lugar espiritual, imaterial, ele está, portanto, na singularidade. Ou então, precisamos admitir que ele está em algum lugar fora da realidade, o que não faz sentido, uma vez que estamos afirmando a ausência da separação. Até as ondulações quânticas, se elas possuem uma forma, precisam de menores pontinhos de unidades que dão a ela a sua forma, e esses menores pontinhos também precisam de menores pontinhos e vice-versa, até a singularidade. Assim temos então, se o reino de Deus, se é algo que não está separado da realidade, se é algo que faz parte da própria realidade, ou está dentro do átomo e na singularidade, ou é externo ao átomo. Só há um problema, e esse problema foi questionado por Ludwig von Mises em sua obra Ação Humana. Se não há espaço e não há tempo, a ação humana não é possível, pois não consumiria meios, não consumiria tempo, e entre múltiplos fins possíveis, o indivíduo agente não poderia escolher um. Mas tudo bem, um conceito de primeiro motor é algo que vai além da compreensão. O jovem Karl Marx, junto de Engels em sua obra A Sagrada Família, irá questionar os tratados de Leibniz, Hegel, Schelling. E sobre as influências de Feuerbach, vai afirmar que a natureza é um absoluto. Essa objeção de Marx aos espiritualistas alemães era de que os seus colegas hegelianos de direita usavam as concepções desses autores para afirmar que o absoluto se manifestava na história e ele era o agente responsável por mudar o estado atual das coisas para um estado melhor. Sobretudo, essa obra foi uma resposta ao seu adversário intelectual Bruno Bauer, que defendia o Estado e uma Prússia extremamente aristocrática e estatista. O problema é que o Georges Lemaitre demonstrou que o espaço e o tempo não são absolutos. Diante disso, as constatações que o universo é apenas matéria e movimento não têm sentido. Só que a mesma lógica causal que São Tomás de Aquino, Aristóteles, usaram para deduzir pela lógica causal que é necessário um primeiro motor imóvel, razão primeira suficiente, causa eficiente não causada. A mesma lógica a priori nos afirma que a ação humana não é possível na singularidade. A mesma lógica causal que afirma que é necessário haver um primeiro motor não movido por nenhum outro, a razão primeira de todas as outras coisas, substância necessária pela sua própria natureza por trás de todas as outras coisas contingentes. Se estamos discordando de Kant que a lógica é válida somente para o campo empírico e afirmando que a lógica é válida para o todo, devemos, portanto, concluir que a ação humana não é possível na singularidade. Senhor, perdoe-me se eu estou pecando, mas os espíritos, para serem verdadeiramente livres, precisam estar na natureza, precisam estar no espaço, no tempo e na natureza. Sentenciar um espírito à singularidade representa a mais suprema das crueldades, significa despojá-lo de sua liberdade. Não é à toa que cada entidade que se manifesta na contingência, desde os cânticos dos passarinhos até os meneios dos leõezinhos, em todas as formas de existência, evita e foge obstinadamente da singularidade. Não há desejo mais forte em toda forma de ser do que de evitar a própria morte. E no que se refere à nossa espécie de não-eu, 115 bilhões de espíritos já tiveram suas aparições na contingência desde o surgimento do Homo sapiens. Concluímos então que não há liberdade na singularidade. Não obstante, existem muitos relatos bíblicos das aparências dos anjos, de animais com aparências curiosas no reino dos céus.
Mais importante que constatar esses fatos bíblicos é constatar que se algo possui uma forma, uma aparência, necessita haver átomos para formá-la, e se há átomos, uma vez matéria, tempo e espaço, sendo interrelacionados, o reino dos céus, o melhor dos mundos possíveis, precisa estar, portanto, precisa estar assim como a verdade no tempo. E exerceu sua aparição em grau máximo de perfeição, e seu espírito será direcionado pelas próprias leis de funcionamento da realidade a qual ele faz parte, e dele advém para o melhor dos mundos possíveis. Se a construção do reino celestial está no espaço e no tempo, nosso próprio mundo terá que ser destruído, e suas composições serão utilizadas para a confecção dos melhores dos mundos possíveis, onde tudo será destruído, decomposto e recomposto para criar o reino dos céus. Nesse eixo, a morte é uma destruição necessária. Não há como separar o joio do trigo se os ímpios não puderem concretizar suas perversidades ao derramar sangue dos justos. Uma vez que as entidades que compõem a realidade são plurais, e os espíritos são plurais, e cada qual tendo grau de perfeições desiguais, cada qual precisa de um mundo possível de acordo com o seu grau de perfeição. Se no reino dos céus os justos fossem oprimidos pelos injustos, não seria esse o melhor dos mundos possíveis. Cada grupo necessita de um mundo possível de acordo com o grau de perfeição do grupo. E se não haverá memórias, qualquer lágrima não terá qualquer valor diante do tempo. O mal, portanto, é um mal necessário para que dessa negação da negação se tenha o mais sumo dos bens. E não é da vontade do absoluto o mal. Todo mal reside como sua causa na natureza, que é sua adversária, seu oposto, matéria, tempo e espaço. E o absoluto almeja vencer a morte, vencer a doença, vencer a tristeza, vencer o não-eu e proporcionar o melhor dos mundos possíveis para os espíritos, em que eles possam de fato ser livres para que nunca mais sintam o sabor da morte. Quando a ti fores decomposto e recomposto, na ressurreição do último dia, em que nascerás de novo em um novo mundo, em uma nova forma de Eu Sou, que há de vir. Pode ser daqui a alguns 1000 bilhões de anos, mas para quem está na singularidade, bilhões de anos são instantes. E diante do trono haverá um mar de vidro, semelhante ao cristal, com 4 seres viventes que não cessarão dia e noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Atiça a imaginação tentar representar como será o telos divino, o surgimento de novas criaturas sobre novas formas fenomênicas. Se o corpo por qual irá residir nossa forma não irá necessitar do oxigênio para sua vitalidade. Se haverá ou não planetas, a aparência dos anjos e dos seres celestiais. Parece uma fantasia, ficção. Mas se analisarmos fora da ideologia cientificista, a nossa realidade por si só já possui criaturas que parecem por si só fantasiosa. A realidade por si só é algo surreal. O real é algo que foge da repetição. E ainda mais,
A fantasia não está separada da realidade, pois, caso contrário, caímos no problema da separação. Toda fantasia vem da realidade, duvida? Imagine uma cor que não existe ainda. Não há como representá-la. A mesma força criativa responsável pela fantasia é a mesma força criativa responsável por dar forma a tudo que existe. E mais, se você não consegue representar mentalmente uma cor que não existe, por que existe o conceito de Deus na mente das pessoas? Se existe o conceito de Deus e esse conceito está na mente das pessoas, esse conceito precisa necessariamente estar na realidade, pois caso não existisse na realidade, não poderia estar na mente das pessoas. Esse foi o argumento ontológico de Santo Anselmo. Não se sabe ao certo se o Apocalipse foi escrito de fato pelo apóstolo João. E realmente é muito difícil especular como será o reino celestial. Mas o que podemos afirmar é que esse dito reino dos céus é algo muito grande, colossalmente grande, absurdamente grande, imensamente, extraordinariamente, descomunalmente, exponencialmente, imponentemente, absurdamente colossal. E tem muitas sementinhas, e não há o que saber ao certo o que essas sementinhas vão formar no espírito do tempo. Esse é um grande mistério que deverá ser revelado pelo tempo. Cada uma dessas sementinhas é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça e que irá eventualmente formar algo, uma árvore e que dará os seus frutos. E quando isso acontecer, toda boca irá se calar e toda boca irá confessar: Santo, Santo, Santo é o Espírito, o Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir.